it's softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. Oi, gente, hoje é sábado, dia 21 de março, e eu queria trazer algumas atualizações do que ocorreu nessa última semana. Embora eu tenha dito que eu não ia ficar atualizando, mas eu resolvi trazer algumas atualizações, até porque eu tô aqui, lá de fora. No Brasil tá começando a campanha do fique em casa, e aí eu quero explicar se de repente o fato de eu não estar dentro de casa eu tô cometendo algum crime aqui na Dinamarca, se eu tô cometendo algum pecado ou algum haram, porque até nos grupos de expatriados eu vi algumas pessoas se comportando dessa forma, como se fosse algo absolutamente absurdo você sair de casa, você tem que ficar trancado dentro de casa. Então eu quero trazer algumas atualizações até para vocês refletirem sobre isso, né, e perceberem que, primeiro, as medidas que estão sendo tomadas, elas vão ficando cada vez mais justas ao longo do tempo. E eu tenho até falado isso com alguns pacientes que eu tenho no Brasil para se preparar para o pior cenário, né? Que seria a gente ficar bem mais restrito, cada vez mais restrito. Então, desde o último vídeo que eu gravei há uma semana atrás para hoje, como é que está o cenário atual? Agora a gente tem uma restrição de não pode se reunir mais do que 10 pessoas no mesmo espaço, assim, num grupo de pessoas, né? No supermercado isso não conta, assim, né? Desde que as pessoas estejam separadas, pode ter mais que 10 pessoas no supermercado, que é até uma coisa que eu tinha entendido que mesmo no mercado isso ia ser restrito. Não, no mercado pode ter, desde que as pessoas estejam mais espalhadas. Os supermercados tiveram que botar marcações no chão para poder as pessoas ficarem na fila aguardando a pelo menos 1 metro e meio de distância uma das outras. De fato, todos os estabelecimentos, eles fecharam, só temos abertos nesse momento farmácia e supermercados, né, e mercadinhos. E aí a conscientização da população de que colabore ficando em casa, os idosos, e isso acho que também tem sido bem desafiador, porque é um país que tem muitos idosos, os idosos aqui são super ativos, eles saem para correr, eles saem para pedalar, é muito comum a gente ver os idosos na rua, e eles continuam na rua também, né? Mas e é sobre isso também que eu quero falar. No dia de hoje, não está proibido a gente sair de casa para as áreas públicas, assim, lugares abertos. Inclusive, foi uma preocupação grande daqui do prefeito da cidade e do chefe de polícia. Então, hoje de manhã, quando eu acordei, eu fui olhar as notícias para poder saber assim, qual é a orientação atual. Pode ou não pode? Porque foi falado que iam começar a aplicar multas nas pessoas que estavam descumprindo a lei. O sino da igreja aqui. Essa igreja, inclusive, já tocou a música de Game of Thrones. Quem já viu algum vídeo rolando nessa internet foi da igreja, essa daí. Que eu vou botar essa imagem pra vocês verem. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Então, hoje de manhã, quando eu acordei, eu fui ver as notícias, porque tá um lindo dia de sol, como vocês podem ver. E é muito difícil manter as pessoas dentro de casa na Dinamarca depois de 4 meses de escuridão. Então, o clima aqui, geralmente, né, desde que passa o verão, o clima já em setembro, mais ou menos, já começa a ficar mais nublado, chuvoso e tal. A partir de novembro, a gente praticamente não vê mais o sol. Além dos dias se tornarem bem mais curtos, começa a ter muita nuvem e muita chuva. E a gente fica com esse tempo até agora, a primavera. E aí começou a primavera e começou esse lindo dia e a previsão de que os próximos 10 dias vão ser dias de sol. Então as pessoas começam a ficar agoniadas de sair de casa, ir pra rua e tal. Então eu olhei as notícias e a orientação até esse momento, até hoje, é que a gente poderia sair desde que mantivesse a distância umas pessoas das outras, né? E enfim, então todas aquelas precauções em relação a tossir no cotovelo, né, manter a mão lavada. Inclusive eu tenho andado direto agora com álcool, consegui achar álcool líquido aqui, então eu tenho colocado álcool, lencinho umedecido e creme, porque de tanto passar álcool e lenço umedecido, minha mão fica ressecada, então comprei esse creme, que é um creme pra cabelo e pra mão, que aí meu cabelo também começa a ficar oleoso, eu fico passando a mão toda hora, mexendo no cabelo, acaba deixando oleoso, mas enfim. São as medidas que a gente tem tomado. Pra mim, pessoalmente, tem sido muito difícil ficar direto dentro de casa,
porque quem me acompanha lá no Instagram já sabe, lá, apesar de eu ser psicóloga, eu também tenho os meus diagnósticos. E um deles é a fibromialgia, então a falta de exercício começou a cobrar um preço para mim, ficar nessa sensação de confinamento começou a cobrar um preço pro meu corpo. Então essa semana eu comecei a ter uns sintomas de fibromialgia novamente, e aí eu resolvi sair para caminhar e correr, aí dar uma melhorada. Então eu preciso continuar saindo. Então enquanto não for proibido, a gente não estiver totalmente impedido de sair de casa, eu vou continuar fazendo o que eu fiz agora, né? Sai, mantenha a distância das outras pessoas, não ficar encontrando outras pessoas, é uma outra orientação, não ficar encontrando as pessoas na rua e não ter mais do que 10 pessoas juntas. Então eu tenho andado direto junto só com meu marido, e as únicas outras pessoas que a gente encontra são as pessoas do supermercado, quando faz compra e tal, e volta para casa, e essa tem sido a nossa rotina. Eu tenho acompanhado aqui duas fontes de notícias principais. Um é um site que tem notícias em inglês, né, já que eu não falo dinamarquês, e um outro é um site da TV daqui, que é a TV2, que é a TV2. E eu vou colocar esses links nos comentários para caso alguém queira ver. Então eu tenho acompanhado essas duas fontes. O site da TV, embora seja em dinamarquês, tem a tradução automática do Google, então eu consigo ver as principais destaques das notícias. Então estou me atualizando assim, inclusive no dia do pronunciamento, quer dizer, nos dias dos pronunciamentos, né, da primeira-ministra, eu escutava o pronunciamento dinamarquês e ficava lendo as atualizações em português embaixo, quando o Google fazia a tradução, né? E aí eu tenho uma mantido atualizada assim, para evitar também excesso de informação que não cabe, que, enfim, não vai me ajudar. Então acho que é uma coisa para vocês também refletirem. É bom a gente estar informado em fontes oficiais, em fontes seguras, né? Eu também acompanho o site do governo para saber como é que estão as estatísticas, né? Se está reduzindo, se não está, ou se tem alguma medida nova. E é basicamente isso que eu tenho feito e evitado notícias extremamente tristes sobre a situação da Itália, sobre o que está acontecendo com os mortos, o que estão fazendo com os cadáveres lá. Enfim, essas coisas são mega angustiantes de ficar vendo, eu tenho procurado não ver. Então, o que eu acompanho de notícia é aquilo que vai me ajudar a me locomover e fazer minhas coisas no dia a dia, saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Tipo hoje, né, que tá sol e eu saí para poder, enfim, caminhar, e eu queria saber se eu podia fazer isso ou não, e de fato até o prefeito falou que podia, desde que as pessoas, né, mantivessem distância e tudo mais, procurassem os lugares, né, ao redor da cidade. Então, são essas as atualizações que eu queria compartilhar com vocês. Me acompanhe no Instagram, que ainda não me segue lá no Instagram, porque lá tem postado as coisas com mais frequência, né? E, enfim, também se vocês tiverem sugestões de vídeos para eu fazer durante esse período, eu tô pensando em fazer mais vídeos sobre as questões psicológicas nossas, né? De como a gente pode lidar melhor com isso e tal. Inclusive no Instagram, eu perguntei para as pessoas o que elas fariam numa quarentena. Várias pessoas não estavam de quarentena ainda. Pessoas estavam espalhadas no Brasil e no mundo, tinham dado várias dicas. E aí foi engraçado porque ontem vários lugares já estão nesse regime de quarentena e eu compartilhei as dicas das próprias pessoas para elas mesmas, né? Então vai ter lá um destaque sobre a quarentena e eu pretendo continuar atualizando com coisas úteis, informações úteis de como a gente poder lidar melhor com isso. Então, se vocês se sentirem confortáveis com isso, coloquem nos comentários quais são os principais desafios que vocês estão tendo na quarentena, até para eu conseguir fazer o vídeo bem objetivo, focado nas necessidades de vocês. Então, até o próximo vídeo. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true.